Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Kardec já voltou 7. Sinais precursores. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e os que vô-los anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Um Espírito. Livro Obras Póstumas, item Regeneração da Humanidade. Vimos no vídeo anterior que Kardec, como era de seu caráter, analisou de forma criteriosa, racional e fria a repercussão alcançada pelas inúmeras mensagens que anunciavam a vinda de um poderoso Messias, secundado por uma pleiade de espíritos superiores, os quais deveriam dar um novo impulso e desenvolvimento aos postulados do Espiritismo. Este é um assunto que o empolgava serenamente, pois tinha por objeto o futuro do Espiritismo, que era a obra de sua vida. Pondera Kardec que a vida de um homem não bastaria para estabelecer uma doutrina chamada a regenerar o mundo. Daí a necessidade dessa sucessão messiânica no tempo e no espaço para a execução da obra. Como ele mesmo reconhecia, a obra espírita não estava acabada e nem o Espiritismo havia proferido a última palavra. Por isso, era natural que os Messias viessem para pôr a última demão no edifício, fazendo frutificar sobejamente a árvore que fora plantada por ele naquele século. Neste vídeo, vamos focalizar o que as entidades superiores predisseram a Kardec a respeito da necessidade de um breve retorno seu à matéria, em uma nova encarnação, a fim de que ele pudesse completar a obra que houvera começado na França. Essas predições ou profecias, digamos assim, encontram-se no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, que foi um manuscrito composto com especial cuidado pelo codificador e que está inserido na segunda parte de seu livro Obras Póstumas, publicado 21 anos após a sua desencarnação. Dizem nessa obra, inicialmente, as entidades superiores: mas a verdade não será conhecida de todos, nem crida, senão daqui a muito tempo. Nesta existência, não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar, reencarnado noutro corpo, para completar o que houveres começado. E então, dada te será a satisfação de ver em plena frutescência a semente que houveres espalhado pela terra. Continuam os luminares do alto, estimulando o obreiro fiel e acrescentando uma nova revelação. Prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Intrigado com a expressão empregada pelo comunicante, Kardec pergunta: que queres dizer
por estas palavras por um pouco. E a entidade responde: não permanecerás longo tempo entre nós, terás que voltar à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que precisam ser completados antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário para concluí-los. Note, o amigo internauta, o poder de que estão revestidos esses mentores espirituais. Com um simples olhar, eles abrangem o presente e o futuro da obra. Enxergam com antecedência a sua expansão mundial em todas as suas ramificações e consequências, e afirmam a importância da missão de Kardec e de sua presença presente e futura nesse contexto planetário. Contam com a cooperação de Kardec no desenvolvimento do trabalho, dão-lhe o tempo de vida necessário para concluir a primeira etapa da obra, estabelecem um curto estágio de permanência dele no plano espiritual entre os espíritos e revelam que em sua próxima existência, a ser iniciada em breve, lhe darão condições para trabalhar desde a juventude. A continuidade da obra era tão urgente e necessária que, se fosse possível, ele nem cumpriria a lei da natureza, ou seja, nem desencarnaria para poder reencarnar. Preocupado com essa nova perspectiva, percebe-se nas entrelinhas que o codificador pensa em seu sucessor na direção do Espiritismo, nesse hiato de tempo que mediaria entre aquela sua existência e a próxima, e volta a consultar as entidades superiores a respeito desse sucessor, recebendo uma resposta surpreendente e até certo ponto decepcionante. Dizem as entidades: a ti te incumbe o encargo da concepção, a teu sucessor incumbirá o da execução. Por isso, ele terá de ser homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar, porém, não possuis as qualidades que serão necessárias ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Exonerado do trabalho de criação da obra, sob cujo peso teu corpo sucumbirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Desfazendo agora aquela infundada decepção a que nos referimos, podemos dizer que essas ponderações e informações fornecidas por seus mentores não excluem necessariamente Kardec de ser o seu próprio sucessor, após aquele breve espaço de tempo mencionado. Porque, como aprendemos na questão 220 de O Livro dos Espíritos, uma faculdade pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra,
que com ela não guarde relação. Nesse caso, a faculdade permanece em estado latente para ressurgir mais tarde. Kardec não possuía, naquela existência, as qualidades de comandância necessárias a seu sucessor, por estarem as faculdades correspondentes adormecidas ou estado de latência, mas poderia tê-las afloradas na existência seguinte, de acordo com as necessidades da obra. Não podemos nos esquecer de que o codificador, à semelhança do apóstolo Paulo, foi o vaso escolhido pelo Senhor dentre os melhores que existiam na terra. É o que comprova a linguagem usada pelo Espírito Verdade ao estimular Kardec no início de sua missão com estas palavras: a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para tua perda. Tu te verás envolto pela malevolência, pela calúnia e mesmo pela traição dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, muitos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só enxergam sob os passos espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se necessário, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem particularmente de ti. Prosseguem nessa mesma linha de esclarecimentos outros mentores. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. E, conhecendo muito bem a fibra de aço aliada a uma obstinação irresistível de que era forjada a alma do codificador, acrescentam esta exortação que é ao mesmo tempo um paradoxo. Repousa do trabalho feito, empreendendo trabalhos mais difíceis. Credenciais de capitão. É preciso notar que, às vezes, as entidades superiores desconversam
em suas comunicações para não sobrecarregar demais Kardec com o excesso de responsabilidades presentes e futuras que repousavam sobre seus ombros. Em vista disso, podemos afirmar que todas as qualificações mencionadas nesses ditados mediúnicos podem ser encontradas no mais alto grau no codificador, como o comprova sua obra, e constituem as credenciais perfeitas de um verdadeiro capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Logo, não foi num oceano de calma e tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação, como lhe disseram inicialmente os espíritos, que Kardec navegou para sistematizar o espiritismo. Ao lermos obras póstumas, percebemos a imensa preocupação do fundador do espiritismo. Sentimos-lhe a adrenalina, o pulso, o galopar forte do sangue nas veias, aquecido pela falta absoluta de repouso, como lhe advertira o espírito do Dr. Demerre, pondo em xeque até mesmo o término daquela missão. Era impossível a Kardec imaginar ou equacionar o futuro da obra sem uma direção segura. Nessa quadra delicada e áspera de sua vida, urgia aos espíritos superiores amenizar-lhe a ansiedade e as expectativas, visto que, como lhe haviam dito anteriormente, os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um homem. E a fórmula encontrada para tranquilizar Kardec foi esta: dizer-lhe que seu sucessor tinha qualidades que ele não possuía. Assim, esperavam que ele ficasse despreocupado em relação ao futuro do espiritismo. Se o amigo internauta me perguntar se a estratégia funcionou, eu lhe direi que sim, desde que você não conheça Kardec. Isto prova que os espíritos comunicantes, os quais enfeixavam em Kardec as revelações da dispensação espírita, adequavam a linguagem às circunstâncias e aos acertos de rota de cada momento, variando as instruções conforme novas perspectivas fossem surgindo no horizonte. A força do capitão, que comanda um navio segundo as regras da ciência, que seria a qualificação de seu sucessor, também estava presente em Kardec, pronta para eclodir, porque, como estipula a nossa doutrina, é da lei que todos os que começaram a obra a concluam. Por isso, quem lançou o navio espírita no oceano da humanidade é o mesmo que o haveria de conduzir a porto seguro, segundo nossa interpretação dessas profecias. Diante de todas essas revelações, Kardec calculou o tempo que lhe faltava para concluir o que estava fazendo. Somou esse tempo ao breve estágio que faria no plano espiritual durante o hiato entre aquela encarnação e a próxima, e acrescentou à soma o tempo da infância e da juventude que seria consumido na existência nova, até a idade, escreveu ele, em que um homem pode desempenhar no mundo um papel. E concluiu que sua volta deveria ser forçosamente no fim do século XIX ou no princípio do século XX. É o que podemos ler no livro Obras Póstumas, no item intitulado Minha Volta. A religião do coração. A missão contínua de Kardec, tanto a ocorrida na França, quanto a que ele realizaria no princípio do século XX, também sinaliza estar fortemente vinculada, num crescendo permanente, à restauração da religião do Cristo e à sua institucionalização como a religião da humanidade.
Santo Agostinho é considerado pelo catolicismo como o maior dos padres da Igreja, e os teólogos protestantes o chamam de o Paulo depois de Paulo e o Lutero antes de Lutero. Pois bem, esse santo denomina essa religião que seria revelada por Kardec de religião de Deus e também religião do coração, dizendo que ela não tem por base senão um princípio, a caridade, e por desenvolvimento o amor à humanidade. É o que podemos ler na Revista Espírita de agosto de 1862. Essa e outras mensagens que veremos a seguir fortalecem com especial vigor a vertente religiosa do Espiritismo, no tríplice aspecto de que ele é constituído, formado por filosofia, ciência e religião. Quando, em 1856, o codificador teve a primeira revelação positiva de uma nova missão, tratava-se de um programa tão vasto que não poderia caber dentro dos 15 anos a que estava limitada a sua atuação espírita naquela existência. Escreveram, naquela época, as entidades superiores, utilizando-se de uma cesta de bico, na qual se encontrava amarrado um lápis. Deixará de haver religião, e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivaio, a tua missão é aí. Diz Kardec que a cesta se voltou rapidamente para o seu lado, como o teria feito uma pessoa que o apontasse com o dedo. 7 dias após essa revelação, Kardec pede a confirmação do espírito Hahnemann para a missão que lhe fora designada. E a resposta foi esta: sim, e se observares as tuas aspirações e tendências, e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Os espíritos voltam mais tarde a reforçar esse ângulo religioso da futura missão apostolar de Kardec, revelando que o Espiritismo restaurará a religião do Cristo e instituirá a verdadeira religião, a religião natural, que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou nos degraus de um altar. Reflexionemos, por fim, que Kardec, ainda dentro dessa vertente religiosa, ao interpretar no seu livro A Gênese a profecia de Jesus de que um dia haveria um só rebanho para um só pastor, ele entendeu que, primeiro, os homens teriam de unir-se por uma crença única. Segundo, que, para atingir esse fim, as religiões teriam de se encontrar num campo neutro comum a todas. E, terceiro, que elas teriam de fazer concessões recíprocas no campo de seus dogmas particulares. Em vista, porém, da imutabilidade que todas professam, isso seria quase impossível, e assim a unificação teria de partir de baixo, do seio das massas, por iniciativa particular. Esse era mais um desafio a ser enfrentado futuramente pelo codificador, de acordo com os desdobramentos estabelecidos pelo Espiritismo. Após digerir e assimilar esse conjunto de revelações e reflexões que o colocavam como o arauto de uma nova era, dentro de uma poderosa missão múltipla e contínua que tinha por objetivo, como já vimos, abalar e transformar o mundo inteiro, Kardec profere
esta prece, que deve ser colocada entre as mais belas já pronunciadas neste mundo, pela pujança da fé e humildade que espelha e pela pureza do sentimento que dela transborda. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Kardec já voltou 7. Caros amigos internautas, da análise aprofundada da terceira revelação, naquilo que ela tem de mais relevante em relação ao tema versado nesta série, podemos extrair as seguintes premissas que facilitariam, em princípio, a identificação do codificador do Espiritismo quando retornasse em nova missão no princípio do século XX. Premissas reveladoras. 1. Kardec teria de voltar no final do século XIX ou princípio do século XX. 2. Teria de começar em tenra idade seu trabalho missionário nessa nova existência, com a divulgação do Evangelho puro, e uma grande mudança seria feita pelas pregações desse menino abençoado. 3. Teria de ser homem de ação, semelhante a um capitão de navio, para dar sequência à sua missão anterior, e não um escritor recluso, como supostamente fora Kardec. 4. Teria de modelar, possivelmente dentro do Espiritismo e excepcionalmente fora, um campo neutro, onde os homens de diferentes crenças pudessem dar-se as mãos, iniciando na terra a formação de um só rebanho para um só pastor, conforme a profecia de Jesus. 5. Teria de proporcionar um desenvolvimento especial à vertente religiosa do Espiritismo, estabelecendo uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador, que, segundo Santo Agostinho, se chamaria religião de Deus e também religião do coração, tal como fora revelado no contexto da doutrina. 6. Teria de imprimir uma coesão poderosa às forças esparsas do Espiritismo, consolidando e coroando o edifício ao qual dedicara toda a sua vida. E é por suas obras que ele seria reconhecido. E 7. Teria finalmente de guiar o mundo a toda a verdade, recordando tudo o que tivesse ouvido do Cristo e anunciando as coisas que hão de vir, como se lê em João 16,13, como parte da missão do Espírito da Verdade. Esse é um possível figurino traçado pela doutrina espírita para facilitar o reconhecimento de Kardec no século XX. Mas os judeus do tempo do Cristo também tinham um figurino revelador do Messias traçado pelos profetas, principalmente Isaías, e mesmo assim não o reconheceram
quando ele chegou e ainda o repeliram, talvez por contrariar seus interesses corporativos. Será, perguntamos nós, que o mesmo teria ocorrido com as lideranças do Espiritismo quando Kardec retornou no século XX? Sequência. No próximo vídeo desta série, Kardec já voltou 8, veremos que, a respeito de sua volta no princípio do século XX, todas as previsões de Allan Kardec e de seus mentores espirituais se cumpriram com exatidão exemplar, independentemente de os homens terem ou não compreendido os mecanismos ocultos pelos quais se realizaram esses desígnios divinos. Não deixe de assistir. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.